você é ser pastor, eu tenho que assumir o meu comprometimento. Pensa que eu trabalho para mim hoje é porque eu quero muitas das vezes. Tem dia que me dá vontade de largar tudo e dizer, vou procurar emprego. Quantas vezes falei com minha esposa que eu ia procurar um emprego registrado, tem tanta dor de cabeça que me dá esse negócio. E eu falo assim, é melhor desse jeito procurar um emprego. E aí eu penso, se eu procurar um emprego eu não vou ter horas para estar no culto. Se eu procurar um emprego eu não vou ter tempo, porque eu não vivo de salário da igreja, eu não sou assalariado. Teve gente que já me chamou essa semana mesmo, me chamou mais um rapaz e disse assim, pastor, tudo que entrar aqui eu divido contigo. Eu não estou falando isso, não vou falar o nome do irmão, mas eu estou falando para acrescentar a fé dos irmãos. Um irmão me chamou e falou assim, pastor, não quero com isso que o irmão se sente abatido, talvez ele vá ouvir esse vídeo. Não é por isso. Eu estou falando que eu já recebi proposta e eu não aceito. Não falei para o irmão falou para mim, ora meu irmão, vê se é de Deus. O pastor falou assim, um amigo meu, muito amigo, homem de Deus esse pastor. Isso não é errado, não sou contra quem é assalariado, não sou, de maneira nenhuma, não sou. Mas eu posso trabalhar. Eu tenho força, graças a Deus, Deus tem me dado saúde. Então, quando Deus me dá saúde, eu vou trabalhar. Vou trabalhar e vou fazer a obra de Deus, cumprir com as minhas obrigações. E aí, me fizeram a proposta. E eu disse assim, tá bom, irmão, eu vou orar, mas não falei nada para ele. E eu disse assim, eu pensando comigo, eu falei assim, não posso abrir mão daquilo que Deus colocou em mim. Eu não posso abrir mão daquilo que Deus colocou nas minhas mãos, porque tem gente que abre mão. Você sabe disso, missionário? Você sabe disso, varão? Tem gente que abre mão e não está nem aí. Eu não, eu falei, desde quando foi para abrir Assembleia de Deus, Ministério Zelo, eu disse, quando eu entro no negócio, eu sou difícil de abrir mão. Às vezes eu me despedaço, às vezes eu estou ali moído, ruim, porque até ontem meus músculos estavam doendo de pedalar a bicicleta que eu trabalhei na rua. Ontem a hora que oraram por mim, que eu levantei da cadeira aqui, que eu vim pregar, na hora da ceia, da palavra, meu músculo parece que me deu uma puxada assim. E eu falei assim, ô glória. E eu já falei aqui, vou falar de novo, se for preciso eu cair aqui, mas cair na presença de Deus, eu vou ir até o fim em nome de Jesus. Eu vou ir até o fim, eu quero me rasgar na presença de Deus, rasgar o meu coração, não estou rasgando o veste não, tá? Rasgar o meu coração na presença de Deus. Eu quero rasgar o meu coração. Então a gente tem N situações, nós temos muitas dificuldades, mas graças a Deus que Deus tem nos sustentado. Deus tem nos sustentado. É por isso que o profeta Joel está dizendo, está orientando, mais ou menos isso. Joel está dizendo, ó, passa para os seus filhos. E depois que se cumpre tudo isso, se você continuar lendo o livro de Joel, você vai ver que depois que as pessoas voltam para Deus, aí Deus vai dizer, vou derramar o Espírito. Vou derramar o Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Vou derramar do meu Espírito sobre a carne. Os vossos filhos profetizarão. Os velhos terão visões, terão sonhos. Os velhos terão sonhos. Então, o processo para nós alcançar a unção de Deus na nossa vida é o seguinte: nós precisamos se converter. Ah, pastor, eu vou falar de novo, porque tem gente da igreja dizendo, eu já sou convertido, pastor, eu já estou convertido. E o pastor Joel e o profeta Joel vai dizer que quando nós se convertemos, nós vamos viver uma promessa de Deus sobre a nossa vida. E viver a promessa de Deus de tal forma que Deus vai derramar o Espírito sobre toda a carne. Isso quer dizer
que nós não vamos mais viver no limite da carne, na obra da carne, mas sim no fruto do Espírito, porque quem é crente tem que viver segundo o fruto do Espírito e deixar abandonar a prática da obra da carne. Devemos abandonar. Aí diz assim, ó, no versículo 28 de Joel, capítulo 2: então, depois deste evento, derramarei do meu Espírito sobre todo o povo. Os meus filhos e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos e os jovens ganharão visão depois deste evento. Eu creio que quando nós aprender a rasgar o nosso coração diante de Deus, coloca de pé, nós iremos viver o extraordinário de Deus. Livro de Mateus 15, versículo 8 e 9, se não me falha da memória, acho que no versículo 8 fala sobre a seguinte questão: esse povo me honra com os lábios e não com o coração. Tem gente até glorifica, tem gente que até canta, tem gente que até prega, tem gente que fala de Deus, mas honra de palavras, de boca para fora, mas no coração não tem Deus. Eu não vou contar testemunho de ninguém, exemplo de ninguém, mas eu tenho um monte de exemplo para contar. E se eu fosse contar aqui, você ia ficar pasmo e ia dizer, poxa, pastor Marlão, mas é uma realidade que acontece no nosso meio. Tem muita gente honrando o Senhor de lábios, de boca para fora. O coração não tem nada de Deus. Então nós precisamos aprender a rasgar o nosso coração na presença de Deus. E vamos rasgar o nosso coração neste momento através da nossa oração, pedindo a Deus que venha nos abençoar. Vem aqui, diaconisa, missionária Yolanda, faz essa oração em nome de Jesus. Faz essa oração. Vou deixar para a missionária Yolanda fazer essa oração. Esse processo é um processo que vem há muito tempo, que no livro de Isaías também está revelado que pessoas estão adorando a Deus só com os lábios e não com o coração. É por isso que quando nós entrar na igreja devemos adorar a Deus de coração. Amém? Aleluia, cumprimento mais uma vez os irmãos da Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, Pai amado, Pai querido, nesta manhã, Senhor, o Senhor falou grandemente conosco. Aleluia. Aonde aprendemos, meu Pai amado, Pai querido, rasgar, Pai, nosso coração, mediante a Tua presença. Pai amado, Pai querido, que nesta manhã, Senhor, Deus amado, viemos sair daqui cheio do Teu Espírito Santo. Aleluia, Deus. Cada dia mais de Ti. Toma nas Tuas mãos, Pai, o pastor Marco, a pastora Lídia, Pai, a Diaconisa Antônia, a Creuza, a cada membro, Pai, da Igreja Evangélica Dezelo. Senhor, meu Deus amado, Deus querido, que venha prosperar, que neste lugar, meu Pai, venha ter quebrantamento, Pai, de coração. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, meu Pai, nos ensina, Senhor Deus amado, Deus querido, a rasgar nosso coração perante a Ti, para que a gente alcança, Pai, salvação, para que a gente venha alcançar mais de Ti, Pai. É que eu te peço e te agradeço nesta manhã, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Coloca a mão assim. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce e rica consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, para todos sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.